Olá, meus queridos irmãos, graças e paz, espero que estejam todos bem, apesar de estarmos vivendo tempos difíceis, não é mesmo? Um misto de sentimentos toma conta do nosso coração, da nossa mente, por vezes estamos tristes, por vezes ficamos indignados, não é? Com toda essa confusão política, toda essa condução que nós temos visto, né, ouvido, um mar de incoerências, por vezes também ficamos talvez desanimados, não é, por não poder estar se unindo como povo de Deus. Agora, queridos, o que nós não podemos ignorar, e eu creio que você já sabe, nós só precisamos descansar nessa verdade, é que o nosso Deus está administrando tudo isso, né? Não há um vírus, não há nenhuma pandemia, não há nada, nenhuma autoridade que não esteja debaixo da autoridade do nosso Senhor. E nós precisamos perceber que em todos esses momentos nós precisamos encarar como uma provação para nós, não é? Estamos neste momento também sendo provados em nossa fé, e o objetivo de toda aprovação é que sejamos aprovados. E sendo isso um fato, uma verdade, nós precisamos observar o que Tiago escreveu em sua epístola, né? Dizendo que nós precisamos nos alegrar quando passarmos por toda aprovação ou provações, não pelo fato daquilo que a aprovação produz, né? No momento da aprovação, mas o resultado da aprovação. Porque quando nós somos aprovados por Deus, após a aprovação, nós somos abençoados por Ele na eternidade, mas também aqui, não é? Então, o Senhor está nesse momento aperfeiçoando a nossa fé. O Senhor está nesse momento revelando quem Ele é para mim e para você. O Senhor está nesse momento revelando os nossos corações. Então nós podemos nos alegrar sabendo que o Senhor está conduzindo todas as coisas e que nós possamos nos aquietar em Deus, esperar no Senhor, com paciência no Senhor. O nosso livramento, ele vem do Senhor. O nosso refúgio, ele é o Senhor. O nosso amparo é o nosso Deus. E, queridos, eu gostaria de, nessa segunda semana, apacentar, neste segundo momento, apacentar, observar com você uma realidade bíblica que nós precisamos nos atentar. Eu gostaria de pensar com você hoje sobre os inimigos da nossa fidelidade a Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 119, verso 115. Salmo 119, verso 115. Esse salmo ele é peculiar, não é? Porque é um salmo dividido em estrofes e cada estrofe começa com uma letra do alfabeto hebraico, né? Então é um salmo muito didático. E o salmista ele teve por propósito expor o papel da palavra de Deus, que ele chama por vezes de lei do Senhor, de mandamento do Senhor, de preceito do Senhor. Ele expõe nesse salmo o papel fundamental da palavra de Deus em todos os aspectos da vida dele, em todos os momentos da vida dele. Por exemplo, quando ele escreve no verso 92, ele diz que se a lei do Senhor não fosse o prazer dele, ele há muito teria perecido na sua angústia. Então a palavra de Deus foi essencial num momento difícil da vida do salmista. E todo o salmo expõe esse papel fundamental que a palavra de Deus deve exercer na vida do servo do Senhor. E é tão interessante isso que ele coloca na primeira estrofe, dos versos de 1 a 8, aquilo que vai ser a sustentação, a base de tudo que ele vai escrever em todas as demais estrofes. E ele diz na primeira estrofe que a bem-aventurança repousa exatamente na observação
e na prática da palavra do Senhor. O homem que guarda irrepreensível o seu caminho, o homem que observa e guarda a lei do Senhor, esse é bem-aventurado, esse obtém plena satisfação. Queridos, nós existimos para obedecermos a Deus, não porque simplesmente Deus deseja que obedeçamos a Ele por Ele ser Deus. Apesar que se fosse apenas essa verdade já estaria perfeito. Mas a questão é que o nosso Deus, Ele estabeleceu que o servo dele ande na palavra dele. E quando o servo de Deus anda na palavra do Senhor, ele experimenta satisfação. É satisfatório, é uma satisfação plena para o crente quando ele anda e caminha em obediência. Mas olha o que o salmista escreve no verso 115. Ele diz assim: afastem-se de mim, malfeitores. Eu quero guardar os mandamentos do meu Deus. É interessante quando o salmista ele diz isso, porque provavelmente quando ele cita essa expressão malfeitores, né, afastem-se de mim, malfeitores, ele provavelmente estava pensando em pessoas, não é? Mas nitidamente ele deixa claro nesse texto que esses malfeitores, eles influenciavam direta ou indiretamente a fidelidade dele a Deus. Porque ele diz, olha, afastem-se de mim, malfeitores, porque eu quero guardar os mandamentos do meu Deus. Enquanto os malfeitores estão próximos de mim, ou enquanto eu estou próximo dos malfeitores, eu não consigo observar e guardar os mandamentos do meu Deus. Os malfeitores, eles influenciam a minha fidelidade a Deus. Os malfeitores, eles são inimigos de minha fidelidade a Deus. E queridos, nós podemos observar esse texto e perceber uma realidade, que era a realidade na vida do salmista, que ele expressa aqui, mas também que é uma realidade da nossa alma. Todos nós temos, tanto dentro de nós como próximo a nós temos situações, nós temos momentos, nós temos ambientes. Nós muitas vezes estamos próximos de pessoas, além daquilo que está dentro do nosso próprio coração, que guerreia contra a vontade do Senhor, que é a nossa inclinação da carne. Então nós temos muitos malfeitores que nos influenciam a sermos obedientes a Deus, a observarmos e guardarmos a palavra do Senhor, são inimigos de nossa fidelidade a Deus, são malfeitores da nossa fé no Senhor. E o salmista ele expressa aqui, meus queridos, essa realidade, a realidade da presença e da influência dos malfeitores. Então, em primeiro lugar, nós precisamos pedir ao Senhor para que, assim como Davi escreveu no Salmo 139, que o Senhor nos ajude, que o Senhor sonde o nosso coração, para que a gente consiga discernir quem são os malfeitores dentro de nós. Talvez seja um ídolo do nosso coração, talvez seja um pecado enraizado, talvez seja algo que você nem trate como sendo tão ofensivo como o difamar, como a mentira, não é? Tantos crentes mentem tão facilmente porque não consideram ofensivos esse pecado, mas são malfeitores que nos impedem de sermos fiéis ao Senhor. São impeditivos, são obstáculos, são impedimentos da nossa caminhada com o Senhor, da forma que agrada ao Senhor e da forma que produz a satisfação à nossa alma. Mas, queridos, esses malfeitores também podem estar do lado de fora. Talvez em um ambiente em que você está.
E é interessante porque os malfeitores, muitas vezes, eles não se apresentam como malfeitores. Eles trazem um ar de algo bom, inofensivo, mas isso é inicialmente. Posteriormente, né, nós temos um malfeitor maior que influencia os outros malfeitores, que usa esses outros malfeitores, entre aspas, como influenciadores, não é? Então você pode estar talvez em um ambiente em que você não veja nada de mal, mas posteriormente você será influenciado, você que deveria e está aí talvez com o desejo de influenciar lá na frente, quem será influenciado será você, porque são malfeitores da sua fidelidade a Deus, são instrumentos usados para afetar, influenciar a sua caminhada de obediência a Deus. Então você precisa identificar esses malfeitores externos, talvez sejam pessoas, talvez seja um relacionamento, talvez seja, como eu disse, uma situação, uma circunstância em que você foi colocado ou você mesmo se colocou. Então, meu querido, esteja atento. Em primeiro lugar, identifique quem são os malfeitores. Em segundo lugar, tenha o desejo no coração de ou se afastar desses malfeitores, ou que esses malfeitores se afastem de você. Então, assim como o salmista disse, ele tinha convicção de que estar perto, próximo desses malfeitores, isso afetaria o guardar os preceitos do Deus dele. É interessante como ele diz, eu quero guardar os mandamentos do meu Deus. Só que para eu guardar os mandamentos do meu Deus é necessário que vocês se afastem. Então ore a Deus, peça a Deus, depois de identificar os malfeitores dentro de você, os malfeitores da sua fé que estão fora de você, identifique-os e coloque diante de Deus, deseje que eles sejam afastados de você, não é? E um outro desejo que você precisa ter é exatamente esse desejo de guardar a palavra do Senhor. Assim como o salmista diz em todo o Salmo 119, aconselho você ler o Salmo 119 inteiro. Você vai perceber que esse salmista, esse servo de Deus, ele tem um desejo ardente de guardar a palavra do Senhor. Algumas coisas, muitas vezes, como nós acabamos de dizer, nos atrapalham. Mas nós precisamos desejar, meus irmãos, diante do Senhor, diante da presença do Senhor, nós precisamos, como servos de Deus, desejar, observar e guardar a palavra do Senhor. Então isso deve ser um desejo do nosso coração. Nós devemos buscar isso. Nós devemos ter o mesmo desejo e entendimento que Davi tinha. Quando Davi escreveu o Salmo 19, ele disse assim, Senhor, a tua lei, ela restaura a alma. A lei do Senhor, ela é perfeita e ela restaura a alma. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. E é verdade, precisamos ter esse discernimento e precisamos dar valor àquilo que sempre deveria ter valor na nossa vida. E de acordo com as coisas que vão acontecendo, nós vamos deixando de lado aquilo que nunca poderia ter saído do primeiro lugar da nossa vida, que é a palavra de Deus e a oração. Realmente, o básico da nossa fé, o básico da nossa caminhada com Deus, a palavra de Deus e a oração. E eu não sei quais são as motivações do seu coração. Eu percebo que muitos crentes têm o desejo, não é? E eu creio que é um bom desejo de, por exemplo, ler a Bíblia toda em um ano, ou ler a Bíblia, o Novo Testamento, por 6 meses, depois durante outros 6 meses o Antigo Testamento. Isso seria bom, não é? Mas a questão é qual é a motivação do seu coração em querer fazer isso, não é? Melhor do que isso é você observar, talvez em um dia, quando você acorda e quando você, no decorrer do seu dia, você para
e você tem um momento em que você fala com o seu Deus, que você abre o seu coração diante do Senhor e você lê talvez um versículo da palavra do Senhor e você procura colocar em prática esse versículo, você vai perceber que isso vai ser muito mais saudável para a sua caminhada com Deus. Isso tem a ver com observar e guardar. Guardar é colocar em prática aquilo que nós já sabemos. Então deseje, separe tempo na sua agenda para que você volte a ler a palavra do Senhor. Queridos, no período medieval, principalmente, quando um povo inimigo ele queria invadir, por exemplo, um castelo, uma fortaleza, o inimigo ele buscava conhecer as partes frágeis, né, de toda a estrutura externa e também interna daquele castelo. Mas antes do inimigo buscar saber e conhecer, aqueles que estavam dentro, aqueles que moravam dentro da fortaleza, aqueles que eram responsáveis pela proteção da fortaleza, aqueles que construíram a fortaleza, aqueles que faziam parte daquele povo, eles conheciam em primeiro lugar as suas fragilidades. E nós devemos ficar atentos, nós devemos buscar na dependência do Senhor, fortalecer, né, a nossa obediência a Deus, a nossa santidade. Nós precisamos dar peso ao abandono dos nossos pecados que o Senhor tem revelado. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós muitas vezes ficamos em apenas um lado, observando um lado da fortaleza. Nós observamos apenas a questão da ansiedade, da preocupação, da necessidade da fé, do descanso em Deus, que é importante. Mas talvez outras partes da estrutura estejam frágeis. E talvez seja esse o momento em que você deve pedir ao Senhor, para que o Senhor revele a você quem são os malfeitores da sua fé. Porque o seu desejo é guardar os mandamentos do seu Deus. Afastem-se de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. É isso. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e te dê uma semana na presença dele. Abraço.